Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Ontem vivemos a quinta-feira de adoração, dia de Corpus Christi, né? Um dia especial, um dia de adoração ao corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E pergunto a você, você pôde participar da Santa Missa, da procissão? Graças a Deus eu participei, né? Vendo o corpo e o sangue de Cristo, passando pelas ruas, as pessoas também indo até a janela, saudando nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Manhã Viva de hoje vai falar de um assunto muito atual, muito interessante, que tem preocupado muitos pais, muitos professores, é a depressão juvenil. E o que tem mais trazido algumas preocupações para os pais, para os especialistas, é como distinguir a depressão, a doença, de atos que são normais, né, da vida adolescente, que muitas vezes os pais falam, não é adolescente, é aborrecente, essa fase bem delicada que muitos de nós já passamos e que alguns estão passando, né? E para conversarmos sobre isso, está aqui comigo a doutora Juliana Ribeiro, bem-vinda, psicóloga, especialista em crianças e adolescentes, vai estar conversando conosco sobre isso. E aqui no nosso artesanato, Eliane Duarte, bem-vinda, sempre aqui no Manhã Viva, da Mimo Kids, vai estar fazendo para nós, ensinando, né, o enxoval de bebê. Bem-vinda. Isso. Eu vou chegando aqui na nossa sala de entrevista, também com a doutora Juliana Ribeiro, né, minha parente, né, Ribeiro também? Também. Que bom. E eu gostaria de te perguntar, né, irritação, agressividade, mudanças de humor, desânimo, isolamento, a cara feia já é própria de muitos adolescentes, né? Sim. Mas como distinguir essas atitudes de uma depressão? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra mesmo estar compartilhando esse conhecimento com você, né? Com todos aqui. Bom, o que a gente precisa observar mais é a questão do extremo, né? Muitas vezes a gente sabe que a vida está muito corrida, os pais não têm um tempo mesmo para observar o seu filho. Olhar mesmo, essa questão de sentar, olhos nos olhos, porque quando você faz isso, você observa o extremo, né? Porque uma coisa é uma irritação eventual, outra coisa é quando ela se torna rotineira, outra coisa é quando ela toma picos. Então, são esses extremos que precisam ser observados, tanto da irritação como as outras descompensações mesmo. E da sua avaliação, o que tem deixado, né, as crianças e os adolescentes tão tristes ultimamente? O que acontece é que isso vem de raízes, né? O que eu costumo dizer é que a nossa sociedade ela tem trazido a gente uma ansiedade. Na verdade, o que catalisa, o gatilho, né? Augusto Cury diz muito disso, que o gatilho mesmo para tudo é essa ansiedade. A nossa ansiedade de querer saber, ter ou executar muitas coisas e a gente esquece do que a gente é, né? Então, esses recursos internos que é construído dentro da relação familiar é que faz com que a gente tenha ou não um grau mais forte dessa tristeza, né? Que não é uma tristeza comum. A depressão, ela causa um embotamento. É como se você visse as coisas de preto e branco, em cinza. Perde a cor, porque você não sabe as cores que tem dentro de você. E quem traz isso para você é o seu convívio, são os seus familiares, são os seus amigos, que fazem esse reconhecimento do que você é. E a gente vê, né, muitos adolescentes, assim, também, perdendo o sentido da vida, né, sem uma perspectiva de vida. O que você vai fazer? O que você deseja ser, né? Ah, não sei. Então, assim, como também ajudar, né, esses adolescentes a recuperar esse sentido da vida? Dá menos opções. Pode parecer um paradoxo, mas hoje em dia a gente tem feito dos nossos adolescentes, eu vou até colocar para criança. São muitas coisas, né? Pois é, agendas de executivo, né? Um dia tem natação, tem judô. Uma coisa é você direcionar a sua criança, seu adolescente, a ter uma projeção de vida adulta. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele ter um momento do vazio, do brincar, do imaginar, do criar. Não tem como você fazer isso se todos os instrumentos são te dados. Por exemplo, é como se você desse uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Então, você dá instrumentos para o adolescente, por exemplo, uma criança de 10 anos, no inglês há 2 anos, 3.
Então, quer dizer, e o tempo que ele tem? Não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas essa percepção do que a sua criança precisa, dessa formação que o pai fala, não, eu quero que meu filho seja assim, assado, só vem a partir do momento que você reconhece essa criança. E para reconhecer, você tem que ter contato de qualidade, né? De olhar e entender, peraí, será que ele quer mesmo fazer isso? Ou não quer? É diferente o não querer da pirraça, né? E isso é só mesmo cuidador. Eu falo de pai e mãe, mas a gente sabe que agora nós temos constituições diferentes, que o avô participa, ou a tia participa. Então, todas essas pessoas que são os cuidadores têm que ter esse olhar. É um olhar mesmo de ver. Porque muitas vezes as nossas crianças não estão sendo vistas. Né? A gente tem alimentado eles, tipo assim, como se fosse, sabe aquele Lego, daquela construção? A gente acha que é só isso e esquece que ele tem vontades próprias. Então, que a gente precisa parar, dar uma parada e falar assim, peraí, o que ele precisa mesmo? Né? Ele precisa de atenção, né? Isto, exatamente. É a questão do ser olhado, né? Porque muitas vezes a gente pega a criança e acha que é um papel, um livro a ser escrito. E, na verdade, ele tem as próprias assim, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Exatamente. E ele acaba querendo o quê? O que uma criança quer, uma adolescente quer? O reconhecimento seu, primeiro, como mãe, como cuidador, como pai. Né? Depois ele busca o quê? O reconhecimento do grupo. Por isso que eles se formam em grupinhos. Então, toda essa busca de reconhecimento é porque ele está fazendo a construção dele mesmo, baseado nas escolhas dele, mas baseado também no que ele teve de alimento afetivo. E podemos dizer que essa falta de estrutura familiar hoje em dia também tem sido um dos grandes motivos que tem levado aos adolescentes à depressão? Sim, porque o que acontece? Quando a gente fala de estrutura familiar, a gente fala dessa questão mesmo do reconhecimento. Eu vou pegar nisso porque muitas vezes a gente fala assim, o pai e a mãe trabalham fora porque querem dar uma condição de vida melhor para a criança ou para o filho. É uma realidade nossa. Só que a gente tem que perceber uma coisa, essa condição melhor é o que ele quer também? Então, tudo bem que você trabalha o dia todo, mas a Aline Rodrigues, que é com quem eu trabalho, ela fala muito de uma questão de monitoria, que às vezes 20 minutos do seu dia inteiro faz uma diferença, mas é 20 minutos de você inteiro, sem celular, sem nada, de qualidade. Por quê? Porque a criança vai entender que, peraí, pai e mãe tem que trabalhar, tem que correr, mas eles se importam comigo, porque nesse momento eles estão aqui. Né? E também uma coisa que falta ao adolescente é a questão da rotina. Né? Acha que cresceu, que virou adolescente, porque quando é criança a gente tem rotina para comer, tem rotina para tudo, né? Até um horário muito fixo. Quando é adolescente, fica meio solto. Não, essa monitoria é necessária, não como vigilância, e sim para dizer assim, eu estou aqui, tá? Você pode se aventurar, você pode ir para suas conquistas, mas eu estou aqui. Nós somos o porto seguro. Então, essa estrutura de família está sendo terceirizada. Terceirizada para a escola, terceirizada para os amigos, terceirizada para os eletrônicos, que tem o seu lugar quando usado positivamente. O grande problema nosso são os excessos. Podemos dizer também, então, essa falta de segurança que os adolescentes, muitos estão tendo, né, de não ter essa referência dentro de casa do pai e da mãe? Exatamente, porque o que acontece, a referência, ela não é aquela questão dos valores fechados, sabe, daqueles dogmas, não é isso. A referência, ela é dada e dá ao adolescente ou à criança a opção de escolha. Você vai escolher ou não, você tem dois caminhos a seguir. Né? Então, esse é assado, faça a escolha. Se você escolher por esse, tem volta, você pode tentar novamente. Mas a escolha precisa ser exercida dentro dos limites. Aí a gente entra na questão do limite. O que as crianças hoje são tão imperiosas, né? Porque querem se impor. Elas se impõem porque a gente dá isso para elas, a gente dá esse recurso para elas. A gente não limita, fala, não, aqui não. Aqui não, aqui não. O não, ele é constituinte, né? A gente precisa desse não. Porque a criança, ela nasce, né? Sem vontade, quem põe ali os limites, quem põe as vontades, vamos dizer, são os pais, né? Exatamente. É o primeiro contato dela. Sim, por exemplo, eu costumo dizer que a primeira ansiedade que a gente tem é a do bebê. Lá atrás, né? No 10º mês, um aninho, quando a mãe some, ele começa.
a procurar, né? Essa é a primeira ansiedade que dá de não voltar, de não ter aquilo que você tinha novamente. Então, essa ansiedade de sempre a gente querer resgatar o que a gente já teve, ou que a gente achou que já teve, é o que leva a todos os processos. Eu costumo dizer que a depressão, ela não é uma coisa isolada. Você não está bem, você tem tudo assim no seu lugar e de repente ela acontece. E isso é luto. É quando você perde alguém, quando você perde um animal de estimação, quando você perde um objeto que é querido, né? Aí isso é o luto e é um processo normal de sentir a separação disso que você gostava. Agora, a depressão, ela é algo mais profundo, porque os seus recursos internos não foram bem construídos. E o que uma mãe precisa fazer quando ela percebe que o seu filho está diferente, está tendo atitudes diferentes, né? Está mais isolado? Em primeiro lugar, o que ela deve fazer? A primeira coisa é conversar com ele. Tem que ter um caminho, uma linha aberta de conversa e entender como que processa isso. Às vezes é algo mais suave do que a gente pensa, porque muitas vezes a gente já pensa em terceirizar. Seja no psiquiatra, seja para o psicólogo, a gente terceiriza. Mas primeiro fazer esse contato. Se você viu que não conseguiu, porque essa ponte de contato não está construída e você quer criar de uma hora para outra, não existe essa forma, aí você procurar ajuda. E entender que procurar ajuda não quer dizer que você fracassou. Porque muitas vezes é difícil para o pai reconhecer isso. Como que eu vou reconhecer que a minha criança tem hiperatividade? Como que eu vou reconhecer que ela tem depressão? Como que eu vou reconhecer que ela está com transtorno de ansiedade ou um transtorno de toque, né? Com aquelas pequenas manias. Se eu reconhecer isso, foi porque eu errei? O que aconteceu? Então, primeiro o pai tem que se desfazer dessa culpa e entender que aquele serzinho tem escolhas e ele tem essas escolhas baseadas no que o pai fez ou deixou de fazer, mas que não é culpa dela. Então, esse primeiro reconhecimento é não fechar os olhos para uma realidade. Se há um isolamento social, que é o sintoma mais assim, marcante, se há variações de humor extremas, né? Muitas vezes a criança, ela é uma criança que de manhã ela está de um jeito, de tarde ela está do outro jeito, você não sabe como que ela está, você não sabe como chegar perto dela, porque você não sabe como que ela vai reagir, né? Se à noite ela tem pesadelos, se ela tem medos que são absurdos, assim, medo, sei lá, medo do canguru. Tem canguru aqui no Brasil. Medo do canguru. Pode parecer, eu coloquei o extremo, mas porque são medos absurdos. Agora, ter medo de aranha é uma coisa normal, porque a aranha existe, né? Então, medos absurdos, pesadelos, acorda muito à noite. Você vê que a variação do padrão de sono, de comer, né, de alimentar está diferente, é sinal de alerta, né? É sinal que, opa, alguma coisa não está bem. E também hoje em dia, né, assim, a própria sociedade, porque eu sou de uma geração que nós brincávamos na rua até tarde da noite. Só entrava dentro de casa quando meu pai chamava no portão, porque já tinha passado demais da hora, né? É verdade. Mas a gente tinha muita liberdade para brincar, não tinha esses medos, né? Medo do ladrão, medo de ser raptado, medo de não sei o quê. Então, isso também são grandes influências sobre a criação também, a educação da criança e do adolescente? Sim, mas aí mais uma vez a gente volta naquele momento de monitoria, né? Mesmo que ele tenha os momentos de lazer dentro das suas casas, né? Dentro dos seus próprios quintais, ou quem mora em apartamento, dentro do seu próprio apartamento, é não deixar esse lazer ser totalmente direcionado, né? Ele tem que ser um lazer criativo. E aí que entra os 20 minutos que eu falei lá, um jogo de tabuleiro. Lembra daquele... Tinha um jogo que a gente brincava antes dentro de casa quando chovia, que era... Não, eu chamava de adedanha, eu não sei como que chamam hoje, que você escolhia uma letra e aí colocava nome. Stop. Tem isso também. Exatamente, era nos tempos de chuva que a gente fazia, né? Fazia barraca dentro de casa. A gente faz isso hoje? Então, quer dizer, a rua não pode ser mais um instrumento, porque realmente as configurações atuais a gente não permite isso por proteção mesmo. Mas dentro da nossa casa a gente pode fazer. Dá para fazer muita coisa, né? Tem um desenho infantil que eu gosto demais, que chama Backyardigans. E o do Backyardigans, eles têm uma imaginação que eles vão para a lua no quintal da casa deles, né? Então, quer dizer, é trazer essa fantasia de novo, e para isso a criança tem que ter espaço livre para poder criar. Ela precisa respeitar o limite dela, né? Exatamente. E até que ponto também uma depressão pode ser influência também já de hormonal, né? Algum problema que ela vai trazer de uma tireoide, alguma coisa. Como detectar esse problema? A
A primeira coisa é agir por profilaxia, né? O que é? É todo ano fazer exames laboratoriais comuns, né? Isso na criança a gente é mais rígido, aí vira adolescente a gente parece que esquece o negócio, sei lá, né? Até a caderneta de vacinação se perde nisso tudo, nem é usada. Mas é fazer exames laboratoriais, a ida ao clínico normal, né? No caso o pediatra, depois quando adolescente ao ebiatra, é fundamental, porque se você descarta as questões laboratoriais, você pode partir para outros pressupostos. Então, a primeira coisa mesmo é avaliar a questão biológica. A questão do psiquiatra, quem sempre dá essa orientação é o médico que já acompanha os níveis normais, né, laboratoriais. E também a gente tem que tirar um pouco esse estigma do psiquiatra, né? Quem vai no psiquiatra é doido, né? É louco. Até o louco tem a sua beleza, né? A gente tem que observar o trabalho da Anísia de Oliveira. Mas aquela questão de que o psiquiatra é um profissional específico para poder ver se a questão neuronal, né, dos hormônios neuronais, precisam ser ajustados através da medicação. Porque, às vezes, até para falar, durante o processo terapêutico, você precisa da medicação porque a pessoa está tão imersa nela mesma, por causa desse desregulamento hormonal, que ela não consegue falar. E sem falar, não tem como fazer nada. Muito bem, gente. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o nosso artesanato. Espero você. Estamos de volta com Manhã Viva. Já peço que Nossa Senhora, nossa mãe, visite a sua casa, visite a sua família no dia de hoje. Você que é mãe, você que é tia, você que é professora, que ela te mostre, que ela te ensine também como lidar com os adolescentes, né? Principalmente nessa fase bem delicada da vida, como nós estamos falando também, dessa depressão juvenil que tem crescido, né? Que ela nos ensine como cuidar daqueles que Deus nos confiou, como ela cuidou do menino Jesus. Mas vamos chegar aqui no nosso artesanato. Bem-vinda, Eliane, mais uma vez aqui. Obrigada. Né? Nessa beleza, gente. Olha, é uma arte, realmente, um enxoval de bebê que ela faz com tanto carinho, né, Eliane? Com carinho, com certeza. Tem muito amor. As mães gestantes, né, que se preparam com a chegada do seu filho, né, ansiosas muitas vezes. Muito ansiosa. Querendo preparar, né, o cantinho do seu bebê. E o que você vai ensinar para nós hoje? Hoje eu vou ensinar como fazer uma toalha capuz, que é agora, até mais ou menos meados de dezembro, ela é muito usada, porque é o frio e depois a chuva. E o bebê necessita desses cuidados especiais logo no primeiro mês. O capuz para proteger, né, o bebê? Proteger o ouvido, enrolar o bebê, porque sai do banho é um pouco frio, né? Então, com certeza. Eu vou mostrar uma toalha pronta e vou ensinar o passo a passo como fazer, tá? Aqui nós temos a toalha já pronta. Essa aqui é o lado de fora, tá? Da toalha. Parece uma toalha comum, né? É uma toalha comum. Ela tem 80 centímetros por 70. Do lado de dentro é usado. Você coloca o bebezinho aqui, porque aqui tem uma fralda que é especial para o bebê, que não arranha a pele dele, é super... Que é algodão, né? Algodão, é tudo tranquilo. E aqui o capuzinho para a cabecinha, tá? Olha que legal. Aqui eu vou ensinar, vai ficar igual esta. E tá? você, é uma toalha comum que você compra e você tem costura, ou como que é? É uma toalha, você compra ela peça. No meu caso, eu compro peças, tá? E eu corto na medida. Geralmente, entendi. a medida padrão que você acha por aí em loja tá entre 60 por 60. É muito pequenininha e se aproveita muito pouco. Como hoje, uma toalha dessa aqui se aproveita até os 2 anos de idade. Não para poder colocar o bebê e enrolar, mas pode usar ela depois. Para secar a Para criança, né? secar a criança. É usada também muito para natação, até a idade dos 4 anos, tá? É uma toalha grande, ela é confortável, ela não faz mal e não causa alergia nenhuma, porque o material dela é algodão, é direcionado para bebê. Você já compra a peça toalhada, já o tecido. E você vai cortando. cortando. Você mesmo faz. E a gente vai trabalhando no artesanato. Entendi. Tá? Você vai cortando, você vai olhando medidas. É igual eu te falei, as medidas são pequenas das lojas que você compra, porque é bem bebezinho mesmo. Mas a gente faz maior para ser mais aproveitada. Entendi. Entendeu? E então, o que vamos precisar? Nós vamos fazer. Para a gente fazer uma toalha... Essa cor amarelinha é mais para menina, né? Tanto faz. Você direciona ela. Quando é menina, você bota um floral, você bota rosa, coloca uma cor lilás, depende. Agora, quando é para menino, hoje o usado é azul marinho.
O pérola hoje é tendência, é moda e todo mundo quer. É o branco e pérola. As outras cores também são usadas, mas essas são mais solicitadas, tá? Elas são mais pedidas. Também porque tem uma cor mais neutra também, também, É uma cor né? neutra que ela pode ser usada tanto para menino quanto menina, tá? É só na hora que você define ela, menino ou menina, pelo acabamento dela, tá? Então, aqui nós temos uma toalha fralda de 4 quadros. Olha só, ela está cortada em 4 quadros. É o tamanho ideal, tá? E temos a toalha fralda, a peça também cortada em 4 quadros, né? Ela está do mesmo tamanho desse. Quer dizer, aliás, essa aqui está um pouco maior. Por que ela fica maior? Nós temos que cortar certinho. Daí nós vamos colocar a toalha fralda aqui. Olha só, bem certinha. Você prende ela toda com o alfinete, porque para que ela saia certinha e não fique torto. E o trabalho fica perfeito. Quem quiser, assim, você tem disponível assim, algum molde, né, para alguém Tem, é só entrar em contato comigo que eu explico direitinho, não tem problema nenhum não, tá? Então, mas tá não bom. tem Quem tiver segredo. alguma dúvida ainda, que está nos assistindo, né? Não só tem... entrar em contato pelo seu telefone, né? Isso, não tem problema nenhum, eu não me importo de explicar não, é super tranquilo, olha, você vai acertando as pontinhas, eu vou fazer ela toda trabalhada no alfinete, porque não tem como eu costurar aqui, tá? Tem que ser direitinho. Tem que ser direitinho. Bem rentinho? Bem rentinho. Primeiro, essa toalha aqui, ela tem que ser bem certinha, porque ela antes dela ser costurada, ela tem que ser feita à mão, tá? A costura da máquina, ela é ao final. Aí fez isso, prendeu direitinho. Ela tá presa, toda presa, ó. E aqui, desse lado aqui está sobrando. Certo. Tá? O que é essa Tem que deixar sobrar? Não. Não. Aí que nós vamos decorar ela para ficar lindinha. Aqui já está uma faixa. É a faixa que nós vamos colocar igual fizemos aqui. Entendi. Tá? Olha só, ela já está semi-preparada. Aí já passou a fitinha? Já passei a fita. A renda? Já passei a renda. Aí você decora aqui a cor que você quer, tá? Dá num segmento, às vezes está junto com um kit de berço, igual esse aqui, aí você dá pra segmento. Combinar tudo, né? Aí você vem aqui, você vai prender também. Só que esse aqui eu não posso prender ele antes, ele tem que ser feito assim. Por quê? Ele vai ser preso quando eu for costurar aqui. Ah, entendi. Entendeu? Aí costura tudo junto. Costura tudo junto, mas é igual eu te falei, tem que ser preparado antes. Já passa fita por passa dentro? Tudo. Aqui ela não está muito direitinho, mas é esse processo mesmo, pode fazer, não tem erro, não dá diferença, tá? E quem quiser comprar, né? Tem para vender já essa toalha por peça? Tenho. Tenho sim. Aí ela vai ficar assim, ó. Não está muito bonitinho, mas porque ela está presa no alfinete. Mas quando se prende, vai a máquina lá, ela fica tudo certinho. Isso aqui, essa sobra que tem, ela é embutida aqui, ó. Ela tem que embutir para dar um bom acabamento. Ela é toda embutida. Aí tem que colocar uma agulhinha também aí. Tem que colocar agulhinha, tudo Vou colocar aqui também, tá? Tá, vamos colocar lá, Rosa. É bom que você aprende a fazer também. É, minha filha, minha mãe é costureira, eu ajudava ela às vezes. Já pode pôr aqui? Pode. Ela tem que ser feita antes, toda no alfinete, não adianta. Aqui também tem que ser colocada a toalha junto aqui com a fita, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser feita toda antes. Ela é feita à mão, depois é que dá o acabamento final, porque se não fizer isso aqui não dá certo. E tem toda uma delicadeza também, né? Porque toda delicada. Porque também é um material tão delicado, né? Preparando para o bebê que vai chegar. E tem que ser com carinho, que eles merecem. E você me falava também que o artesanato foi uma terapia para você, né, Eliane? Foi. Por quê? Olha, eu era uma pessoa assim que o pessimismo tomava conta. E eu um dia passei num lugar, estava escrito assim, ensina-se bordar. Aí eu cheguei lá e falei assim, como é que eu faço para me aprender a bordar? Quanto é? Ela falou, não paga nada, você compra o material. Nossa! Eu falei, tá bom, então eu quero comprar o material agora, eu quero começar. Aí eu comecei a passar meus dias e noites, aí eu já não dormia, aprendendo na mão.
E assim foi. Peguei a paixão pelo artesanato, fatores que o artesanato possui fatores assim que ninguém imagina. Tem como fonte de renda e como terapia. Para mim funciona para as duas coisas. Nossa, sua autoestima é outra. Se você começa a ter mais criatividade, as imagens na sua cabeça aparecem e você já começa a direcionar ela cada dia melhor. Assim, é fabuloso, é maravilhoso. Quem pode e gosta. Olha, você começa a desenvolver técnicas que você não imagina que você era capaz, sabe? E você, assim, é de bem com a vida, ele te traz, assim, os sentimentos emocionais são outros. Como é importante, né, Juliana? Nossa, é muito bom. Também as crianças, os adolescentes também aprenderem alguma coisa assim, né? Um artesanato, É uma terapia. Eu percebo que hoje em dia muitas mães não têm ensinado as filhas a fazer um bordado, a fazer um crochê. Graças a Deus que a minha mãe me ensinou, viu? A fazer tricô, a fazer crochê. Você foi privilegiada. E como isso é gostoso, isso faz bem, também pode ser até uma dica, né? Faz parte do processo de criação, né? Aquele espaço para criança ou adolescente criar, e aí depende do gênero, né? A gente acha que às vezes é preparar a filha para ser uma dona de casa, uma esposa, essas coisas. É um dos papéis que ela pode ter, né? Mas o menino também, dentro desse processo criativo, ele também consegue aquele reconhecimento que a gente falou. Por quê? Você traz alegria. O que ela falou sobre os sentimentos que ela sente quando ela entrega um enxoval para uma mãe que já está esperando esse bebezinho, a resplandecência do rosto, né? A satisfação, né? Compensa. E até a autoestima, nossa, que linda a pessoa. Nossa, eu fiz. Exatamente. A mesma coisa é gerado na criança, com pequenas coisas. Não tem que ser botar na aula do bordado, botar na aula do... Não é isso. É pregar um botão. Né? É fazer uma bainha de um tecido mais fino, que não precisa ser na máquina, sabe? Passar uma roupa. Ensinar o menino a passar uma roupa, sabe? Isso é tão bom, São né? coisas assim, que você mexe com os sentidos. E isso traz o reconhecimento do próprio corpo, né? Então, se você mexe com o tato, qualquer sentido, né? Que você mexe já... colocar o corpo em movimento. É terapêutico, né? É terapêutico. Nossa, isso é muito bom. É igual a pintura. Eu não sei pintar, mas já fiz um curso. A criança que tem ela aptidão para desenho e pintura, ela viaja ali. A imaginação dela abre uns leques no horizonte dela que ela imagina e consegue. Aí ela dispersa aquela coisa ruim que ela está sentindo, que ela está pensando. Então, a pintura é um artesanato, bordado, a costura. Eu estava lendo um artigo que o bordado, a pintura e a costura é um dos artesanatos que mais te dá uma linha imaginária nos seus pensamentos. Então, assim, é bacana. Você pode olhar que quem trabalha com costura, pintura e bordado, ele não tem tempo para pensar coisa ruim, não. Porque você só fica criando. Eu quero fazer tem assim. Tem espaço para criação, Tem espaço né? para criação. E aqueles pensamentos ruins, igual a doutora ali estava explicando, eles começam a ir embora, porque eles começam a perder espaço. Já quero aproveitar aqui, né? Já iniciando, fazer um merchanzinho. A Canção Nova tem muitos materiais, né? Para adolescentes, para crianças. Temos alguns ali, né? Nasci para dar certo, Entre Perigos e Descoberta também. Um livro de história, né, escrito pelo Márcio Mendes, mas com muito desenho, com muita imaginação, com muita criatividade. Tem livros para colorir, né, para crianças, né, da Palavra de Deus. É uma evangelização, né, falando de Deus, da Palavra de Deus, e também um espaço para a criança colorir. Aquele espaço lúdico, né, que é importante também para o adolescente também se encontrar. Também a gente tem até adultos agora que estão colorindo livros, né? Por que será? Por que será, né? Por que será? Conversaremos. Porque faz muito bem, né? Então, tudo isso você pode encontrar também no loja.cançãonova.com. Você pode estar dando de presente para o seu filho, seu afilhado, seu sobrinho. Muita coisa boa, muito material, conteúdo bom, importante, né? Que a Canção Nova se preocupa, né, com a evangelização em todos os sentidos, em todas as idades. Tá bom? Também você pode vir aqui na nossa loja da Canção Nova aqui em Belo Horizonte, Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro Jaraguá, e conhecer também o nosso espaço e aqui o nosso estúdio do Manhã Viva, que vai ser uma alegria encontrar você, viu? Olha só. Mas vamos continuar então aqui, né?
aqui, não sei se dão para vocês ver, a toalha está semi-pronta. Ela já está pronta, ó. Já está com a fita, com a renda. Faça de conta que está costurada. E já escondeu aqui a fraldinha. Isso. Agora nós vamos precisar essa parte aqui, ó, da toalha, que aqui ela já está pronta. Eu vou explicar como fazer essa parte aqui, ó, do capuz, tá? Essa aqui nós vamos precisar de um pedaço de tecido da própria toalha, 20 Quanto centímetros. maior a toalha, a mãe vai poder usar até uns 4, 5 anos, Exatamente. Né? Isso aí, quem trabalha sob encomenda pode fazer o tamanho que desejar. É, porque às vezes a gente vai comprar algo pronto, não encontra, né? É padrão, tem o padrão. O que você encontra em loja é padrão. Mas o que você encontra no artesanato é o tamanho que você quer. Entendeu? É o tamanho tem que essa opção, né? Tem a opção de escolher, eu quero maior, ou menor, ou mediana, depende. Sim. Para que faça esse capuz, é preciso exatamente desse pedaço aqui. Ele tem 30 centímetros por 20. Como que você vai fazer ele? Você vai cortar 30 por 20, vai dobrar aqui, tipo um triângulozinho, outro aqui, e aqui está feito o capuz. Olha! Super prático, super fácil. Aí interessante, né? Ele parece um quadrado. Olha só para você ver. Essa técnica eu custei aprender, mas eu rasguei muito tecido, mas aprendi. Ele é depois ele fica um quadrado, né? Exatamente, olha só. Essa aí porque foi feita maior sob medida. Entendi. Aqui, só fazer isso, 30 por 20. Vem aqui. Está pronto o capuz. Prontinho. É técnica, né? Isso aí. Aí você vem. Vai costurar. Vai marcar, que bonitinho. Para ficar tudo certinho, porque lembrando que o artesanato só fica bem feito se você pré-fazer. Depois que você põe as agulhinhas, tem que alinhavar ainda antes de ir para a máquina? Não, aí você já vai, ou como hoje as máquinas estão muito sofisticadas, você já vai fazendo e dando acabamento. Mas para isso precisa estar aqui com as medidas exatas, tudo certinho, porque a máquina só vai fazer aquilo que você começou. Ela só vai dar o acabamento. Porque o artesanato, o segredo dele, a técnica é essa. Olha, nós vamos para o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos para mostrar como que ficou essa toalha pronta, tá bom, gente? Até já, espero você. Estamos de volta aqui com Manhã Viva, estou aqui com o meu artesanato. Como nós falamos, né, ele vai terminar agora, né, para ensinar como que vai ficar essa toalha. E tem uma outra coisa também que eu perguntei, né, Eliane? O roupão, porque dá para fazer, né, Eliane, o roupão personalizado também, o tamanho da criança, que muitas vezes, muitas mães querem comprar um roupão para levar a criança na natação, né? Isso. E não tem, às vezes, o tamanho da criança, dá para fazer o tamanho. É o mesmo material da toalha. É o mesmo material, até um cintinho amarrado. Tem um cinto, é largão, é comprido, é todo bonito. Da próxima vez você vai ter que ensinar o roupão. Ainda vai com o nome, pode deixar a próxima vez. Ainda vai com o nome da criança. Para não sumir, né? Para não perder. Sumir, porque tem que ser identificado, porque some muito. Tudo de criança perde. É verdade. Não tem jeito. E aí, Eliane, como que nós vamos terminar? Aqui nós já temos a toalha semi-pronta, tá? E agora nós vamos colocar o capuz. Para que saia perfeito, é necessário que você dobre ela aqui ao meio. Marca com um alfinete. O meio alfinete é um grande companheiro, Nossa, é instrumento, é igual tesoura. E você, tá vendo essa partezinha aqui que tá emendada? Ela vai ficar para trás, tá? Então, marcou o meio, nós vamos abrir aqui, mas aqui vai estar todo um processo já passado. O viezinho, para quem não conhece, viés é esse aviamento aqui, ó. O largo, por quê? O fino, ele não segura, tem que ser o largo para dar aderência em todo o acabamento. Você vai abrir aqui, não esquecendo que essa parte... Aí eu já costurei aqui, faça de conta que está costurado. Já está marcado. Escondida a costura, né? Marca o meio. E nós vamos prender somente esse lado aqui, ó. Porque tem que ficar solto para a criança colocar a cabecinha. E mais uma vez, como a Eliana falou, né, no segundo bloco, você que ligou a sua televisão agora, nós estamos fazendo uma toalha com capuz para as crianças, viu, gente? E dá para fazer vários tamanhos, né? Isso. Depende também do tamanho da cabecinha da criança. Se precisar fazer maior. Fazemos. Mas geralmente isso aqui dá para a cabecinha dele.
Ai, meu Deus. Então isso aí dá para fazer o tamanho que a mãe quiser. O tamanho que pode quiser. Pode brincar, pode preparar. Pode. E é feito com muito carinho, né? É, com carinho. Nossa, o carinho é o tempero principal do artesanato. Aí já ficou assim, vamos mostrar uma prontinha aqui também. Aqui, ficou assim. Ela tá toda trabalhada. Isso aqui é o excesso, eu tenho que cortar, tá? Isso não pode costurar assim, não, né? Não. Ela tem que ficar assim, ó. Ela E tem tudo- que ficar 100% trabalhada. Ela Aqui já demora tem uma pronta. Olha só, ela Tudo tem tem que que estar ficar com assim, ó. EVS, né? É, aqui, ó. Ela tem que ficar toda trabalhada, ó. Aham. Aqui ela embutida, igual mostrei pra vocês. Aqui atrás está a costura para não aparecer. E olha, quase não aparece mesmo, Não, né? quase não aparece, Gente, ó. é tão bem feitinho que nem aparece. É. Então, aqui, ela também exige esse acabamento de viés para não desfiar, porque a toalha, a fibra dela desfria. E ela toda contornada. Certo. Aqui, igual eu falei, ela está toda embutida. E aqui não também, aparece, né? ó. Por dentro também, né, gente? É, Olha o detalhe. Ela está toda por dentro. Aqui, ela está toda também embutida. Por isso é que eu expliquei, o passa-fita tem que vir por último, porque ele dá o acabamento final aqui. E se a mãe quiser também colocar outras cores? Pode. Se colocasse uma fita rosa para combinar Pode, com tecido. Esse Pode aqui é brincar opcional. aí, né? Aqui é opcional, é a cor que desejar. Certo. Tá? Eu fiz essa aqui sob encomenda, mas é a cor que desejar. Muito Tá? Desde bem. que combine para não ficar fora do padrão, né? Para ficar uma coisa bacana. É verdade. Né? Então essa é a toalha, não tem segredo. Se alguém precisar, E pode para entrar em contato. lavar, Eliane, pode lavar normalmente, pôr na máquina? Pode. Ou tem que ter mais cuidado com ela? Olha, na máquina eu aconselho que não coloca na lavagem pesada, porque criança não suja para poder ter que lavar igual um jeans, né? É um sabão de coco líquido, no caso de bebê. Nem precisa ir na máquina, é só fazer Dá uma assim. Como não pode esfregadinha. pendurar, ela tá perfeita, porque essas toalhas são de boa qualidade, tá? Não tem como... Ah, estragou, não estraga assim não, tá? Tá bom. E é super tranquilo, se alguém precisar, pode entrar em contato comigo que eu dou as informações que precisar. Obrigada, viu, Nada, Eliane, pelo seu obrigada talento. mais uma vez né? a E todos. lembrando, quem quiser entrar em contato, que ainda tem alguma dúvida, né? Pode ligar para a Eliane no telefone, falar com ela, tirar suas dúvidas, ou você que já costura, né? Que me empresta, como que é esse molde? Você tem como me ensinar? Né, Eliane? É só entrar em Isso, contato. isso. Obrigada. Nada. E fica a próxima pro roupão, hein? Oi, pode deixar que eu volto para ensinar Roupão o para popão. natação, agora no frio, né? Para criança Nossa, ficar é gostoso. bem protegida. Mas vou voltar aqui para a minha sala de entrevista com a Juliana e perguntar ainda, né, Juliana, tantas coisas que a gente vai descobrindo, né, com a criança, com o adolescente. E que você falasse, então, para as mães, uma direção para as mães, para também os professores, como estar atento aos adolescentes. Vou começar pela escola. A escola por quê? Porque a escola, você tem quantidade, né? É difícil porque você trabalha com um número muito grande. Então, não o professor, ele é aquele profissional que ele tem que ter esse tempo também. Então, é algo para a escola pensar. Né? A escola precisa também pensar em suas grades curriculares, que conhecimento ele é uma construção para a vida. E que tem os parâmetros curriculares, a escola sabe disso, isso é da pedagogia. Mas o professor, apesar de ter uma classe com 30, 35, 40 alunos, tentar ver a singularidade, né? E a questão dos extremos. A criança muito quietinha e é muito agitada são os extremos. Mas tem aquela galerinha que é do meio, né? Então, na escola é prestar atenção no rendimento. Escolar é o primeiro termômetro, é o rendimento escolar quando cai bruscamente. Né? A questão do comportamento mesmo, uma criança muito quieta. Eu falo criança, mas é extensivo, desculpa, ao adolescente. Né? É muito quieto ou muito agitado, é um extremo a ser observado. A gente, às vezes, presta atenção muito no agitado. Né? E o quieto a gente... É o que mais chama atenção, É o que mais né? chama atenção. Mas, por incrível que pareça, a depressão na criança, ela pode ser expressa sim. Não naquela tristeza, naquele embotamento que a gente associa a depressão ao estado de tristeza, embotamento, quietinho no Calada. canto. Não. Muitas vezes a agressividade extrema, no extremo, a agitação extrema pode ser sintoma da depressão. E muitas vezes está sendo diagnosticado errado. Primeira coisa que vem é hiperatividade na cabeça. Hiperatividade. Né? Aí já vai tomando medicamento. Que ao invés de te dar uma direção, causa um embaraçamento do diagnóstico. Que é o tal da Ritalina, né? A Ritalina é usada até para adultos, né, que querem desacelerar. E não é assim.
Né? É um a perigo, medicação, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E esse diagnóstico, né? Eu vou voltar lá no adolescente, mas o diagnóstico ele é multidisciplinar. Não é só o médico psiquiatra, não é só o psicólogo, não é só o terapeuta ocupacional ou só o pedagogo que faz esse diagnóstico. É todos juntos. É isso que a gente precisa saber, que é uma ponte. Né? A família, muitas vezes, quando a escola é paga, terceiriza, eu estou pagando a escola. Que se vira. E não é bem assim, é parceria. Né? O que você faz em casa influencia aquela criança, como ela almoça, influencia como ela vai para o colégio, então tudo isso. Então, a agitação ou o embotamento extremo, todos os extremos, né? A questão das notas e a questão do que é muito em moda agora, eu vou colocar moda, mas não é uma moda, é que as pessoas estão trabalhando mais isso, que é a questão do bullying. Né? Então, a criança, ela não é embotada, ela não é agitada, mas é aquela piadista. Tudo no extremo. Põe apelido em todo mundo e por aí vai. Essas crianças precisam ser observadas, não para colocar assim um rótulo. É importante a gente trabalhar isso. Que muitas vezes a criança não é deprimida, ela está deprimida. Né? E quando ela tiver o tratamento adequado, ela sai desse quadro. Ela sai desse quadro e precisa ter a manutenção. Isso na criança e no adolescente, na escola. Na família, a gente às vezes tenta dar ao adolescente privacidade. O pai fala assim, não, eu não posso ficar muito em cima, que ele quer privacidade. Alto lá. É uma pessoa em formação. Então, é privacidade vigiada. Então, monitora a rede social, muito importante isso, monitoramento de rede social. E fala para o adolescente que você está fazendo isso, não é escondido. Eu estou fazendo isso para o seu bem, porque você ainda não tem recursos para discernir o bem do mal, totalmente. Eu já sou experiente. Mais ou menos, mas tem muito mais, né? Então, por favor, né? Tem que ter esse vínculo, né? Tem um ambiente em casa em que o diálogo ande. Né? Às vezes tem o pai que é muito na dele, porque a nossa geração ensinou os homens a serem diferentes. Por isso que eu te falei da questão também de ensinar as crianças coisas mais simples, né? Os meninos, porque o menino foi criado também de uma forma a ser durão, não expor seus sentimentos, então o pai fica assim, meio deslocado. Mas mesmo esse pai, aí é o papel dessa mãe, de trazer esse pai para a relação, para a conversa, ter um que eu chamo de fluxo de diálogo dentro de casa. Não é um diálogo só de cobrança e tudo mais. Então, perceber que a sua criança, o seu adolescente, precisa ter um espaço de criação. Então, vamos maneirar nessa agenda de atividades aí. Não é você dar tantas coisas para ela que vai estabelecer recursos internos, porque às vezes ela não está nem preparada para isso. Né? Então, é ter essa sensibilidade. Né? E também em casa é a alteração de apetite, né? Muito ou pouco. No adolescente, quando ele vai muito para o doce, porque o doce ele traz a satisfação, serotonina, todos os hormônios de prazer são ativados com doce. Né? Então, olhar isso, porque ele está buscando. A questão também em casa do isolamento, o adolescente fica muito no quarto. E aqueles que já têm até o celular próprio e fica no quarto com o celular, né? Pois é uma questão também que é reproduzido muitas vezes na casa. O pai chega do trabalho e vai para o celular, a mãe chega do trabalho e vai para o celular, e o celular está ali, o celular está na mesa. Gente, o lugar do celular não é na mesa. E eu já vi também famílias que se comunicam dentro de casa pelo celular. Pelo celular. Pois é. Já não vão um no quarto do outro, já não vão até o outro, vai, comunica pelo celular e vai. O encontro com o outro, Rose, nos dá medo. Sabe? Tudo isso é medo. É medo de olhar nos olhos e falar, espera aí, tem algo errado. Então, a gente se oculta atrás da tela, de certa forma. A gente tem que perder esse medo, porque a nossa vida é uma construção de acertos e erros. Senão vamos estar sempre não querendo enfrentar os problemas, as situações difíceis da vida, né? Sempre contornando. Né? Então, os sinais em casa são basicamente esses: alteração no sono, as alterações extremas. E para isso você precisa estar perto, você precisa ver. Né? O hábito, por exemplo, de sentar junto à mesa. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, mas ou o café da manhã, uma das refeições, não precisa ser aquela janta que você tem que se matar na cozinha. Um lanche à mesa, sem celular, sem tablet, sem TV ligada, vocês. Sabe? É 15 minutos, é 20 minutos. Né? A intimidade, ela nos causa medo. Só que a gente tem que também sair de um lugar que a gente não é perfeito. E ninguém está buscando perfeição. A criança não espera de nós perfeição, o adolescente também não. Mas ele busca em nós uma referência.
Então, a tendência que a gente precisa errar menos é maior. Mas essa proximidade, ela é um vínculo fundamental. E é o sinal que, se você notar que tem alguma coisa estranha, é procurar um profissional. Isso é reconhecimento. Mesmo que seja para descartar, sabe? Mesmo que não seja isso, mesmo que o profissional vire para você e fale, não, vamos mexer na sua família, vamos mexer nessas atividades aí, já é uma intervenção. Né? Juliana, muito obrigada, foi ótima, viu? Oh, meu Deus, eu que agradeço. Já convido você a voltar aqui no Manhã Viva para a gente conversar, não só sobre isso, né, mas muito mais assuntos que temos para explorar na psicologia, né? Que isso, com certeza muitas mães, né, gostaram muito, né, de serem também atualizadas e aprender muito mais como cuidar, né, do seu filho, do seu afilhado, do seu sobrinho. E entender, sabe, Rose, que acima de tudo, as crianças, os adolescentes, eles precisam da gente. Não é só do que a gente pode dar, é da gente verdade. Só. Muito obrigada, viu? De nada. Gente, nós vamos aqui para o nosso Merchan. Como eu já comecei a falar, nós temos a Canção Nova Oferece. Vou voltando aqui para trás para mostrar para vocês esse material aqui de evangelização, como eu falei do Márcio Mendes, né? Entre Perigos e Descobertas. Né? São livros que te ajudam, vai ajudar o adolescente a criar, a crescer na imaginação e, mais importante, gente, sendo evangelizado. Também tem muito material para criança, para adolescente pintar, colorir, cortar, colar. Como isso faz toda a diferença na educação, na criação da criança. Também temos aqui Nasci para Dar Certo, o livro do Adriano Gonçalves, Transforme Sua Luta em Festa, do Emanuel Stênio. Como precisamos, não é, injetar Deus, evangelização nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, porque o mundo de hoje tem oferecido tantas coisas, tantas ideologias, tantas mentalidades, e que nós precisamos também fazer a nossa parte na evangelização. Mas quero convidar você e a sua família para participar do acampamento Quem Como Deus, dos dias 15 a 17 de setembro, com o tema Defendei-nos no Combate, com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Serginho Farias e os missionários da comunidade Canção Nova, tá? Para você ter maiores informações, entre no eventos.cançãonova.com. E a Canção Nova também, em parceria com a Terra Vale Imóveis, está construindo o Condomínio da Fé. Para você ter um imóvel, uma casa, um apartamento pertinho da Canção Nova, né? O Condomínio da Fé serão 5 blocos com 1.223 unidades e apenas 150 metros da nossa sede, da sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. É uma parceria da construtora Simão e Simão e a Fundação João Paulo II. Você pode estar entrando em contato pelo site terravaleimóveis.com.br/Condomínio da Fé. Também quero convidar você a participar do Arraiá da Canção Nova aqui em Belo Horizonte, gente. Olha, estamos aqui nos preparativos, já escolhendo as nossas roupas, os nossos vestidos juninos para participar da festa, que será no dia 24 de junho, às 19 horas, com a presença do Zé do Campo. Vai ser muito gostoso, um arrasta-pé. E também quero convidar você para o Bazar da Canção Nova Minas, dia 22 agora de junho. Você pode estar trazendo sua roupa, sua doação, para nos ajudar, para que tudo isso possa ser revertido em projeto de evangelização, projeto Dai-me Almas. Quero convidar você a rezar comigo uma Ave Maria, entregando a sua vida, o seu coração, também pedindo que você interceda pelo Augusto César, da comunidade Canção Nova, que está na UTI com meningite, também pela nossa querida irmã de comunidade, a Célia, que está passando por um câncer. Vamos nos unir em oração juntos, intercedendo por eles? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você que esteve conosco ligadinho na Canção Nova. Um ótimo final de semana. Se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui. Sabe o que vamos estar falando? Sobre cirurgia plástica
na adolescência. Espero você, segunda-feira às 9h30. Um abraço, fica com Deus. cançãonovaplay.com. Assine já!